Volta, Bruna, para a nossa entrevista desta quinta-feira, recebendo aí a secretária de Educação. Isso, Carlos. Nós vamos falar sobre o projeto de lei que define os critérios para o preenchimento de cargos de diretores aqui em Araxá. Estamos recebendo a secretária de Educação, Zuma Moreira. Zuma, seja bem-vinda mais uma vez ao Imbirara Notícias. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imbirara também. Prazer. Zuma, é uma pauta que a gente já falou aqui, né, outras vezes, né? Eu me recordo na primeira entrevista com os secretariados, foi um dos temas discutidos. A gente falou muito sobre essa questão, que no estado já funciona dessa forma, né? E no município a direção das escolas sempre foi por indicação. E agora vocês apresentaram, então, na última terça-feira à Câmara Municipal, esse projeto de lei que vai definir os critérios. Sim, na verdade, essa é uma tendência, desde a Constituição de 88, já se fala em gestão democrática de escola. O que seria a gestão democrática da escola? Uma escola onde todos os segmentos, pais, alunos, todos participassem da gestão da escola. O que é uma gestão compartilhada? Onde eu vou tomar uma decisão, eu consulto o colegiado, eu consulto meus pares, que são os professores, eu ouço a opinião dos pais e dos alunos. Então, é uma proposta da Constituição, da LDB, e também é uma proposta do prefeito, né? Desde que a gente assumiu, essa é uma proposta, inclusive foi pedido, né, o tempo todo dos professores do segmento da educação de Araxá que tivesse. E nós temos agora ainda mais, né, a questão do Fundeb, o novo Fundeb. O novo Fundeb, ele tem o VAR, que é o valor aluno ano por resultado, e dentro das condicionalidades para receber um acréscimo do valor do Fundeb, que vai chegar nos próximos 2 anos a 2,5% do valor bruto do Fundeb, uma das condicionalidades é exatamente ter esse processo de indicação de gestão escolar. Então, nós estamos aí cumprindo, além do que foi proposto, uma exigência hoje que seria para a cidade receber mais recursos do Fundeb. Zuma, dentro do projeto, né, tem aqui algumas dúvidas, então eu vou começar, a gente vai falando aqui do projeto na sequência dele. Ele já começa falando que vai ser realizado, né, os critérios, o mérito, né, vai ter ali um desempenho, vai ter os critérios técnicos, né, para escolha, mérito, desempenho, e a escolha vai ser realizada com a participação da comunidade escolar. O que engloba a comunidade escolar? A comunidade escolar, na verdade, são alunos acima de 14 anos, os servidores da escola e os pais dos alunos menores de 14 anos. Essa é a comunidade escolar. Você leu bem aí que tem a questão de mérito, meritocracia e indicação. Que seriam esses dois critérios? O mérito seria uma certificação. A pessoa que se candidatar a ser diretor de uma escola, ela tem que ter um conhecimento mínimo, né, de legislação, de mediação dos recursos humanos e tudo na escola. Então, nós teremos uma prova que é a meritocracia e o processo de escolha da comunidade. Essas duas condições é que dão possibilidade à prefeitura de receber aí um recurso a mais, esse valor adicional do Fundeb. Zuma, e como vai funcionar essa eleição? Os professores, aqueles interessados, eles vão se candidatar, eles vão ter que preencher primeiramente os requisitos. Na verdade, como funciona? Funciona assim. Assim que for aprovada a lei, nós vamos começar todo um processo. O processo seria a contratação da empresa para a gente fazer a certificação, né, passar os critérios, quem pode se candidatar. Então, teve uma discussão na Câmara ontem, por exemplo. Qual que é um critério básico ser diretor de escola que trabalha com educação de ensino fundamental? A pessoa ter pedagogia, é um critério. Um outro critério, que você tenha pelo menos 2 anos de exercício com a comunidade. Por quê? Você tem que conhecer a comunidade que você quer gerir. Então, é um mínimo que você tem que ter pelo menos 2 anos lá. Naquela escola. Então, por exemplo, eu quero ser diretora do Alice Moura. Eu tenho que ter trabalhado 2 anos lá, como diretora, ou como contratada, ou como efetiva. Eu posso ser PAEI, eu posso ser PEB, eu posso ser, desde que eu tenha a pedagogia, tenha a formação e tenha aquela convívio com aquela comunidade. Então, esse é outro critério. Então, ter pedagogia, ter trabalhado pelo menos 2 anos naquele local, contratada, designada ou efetiva. Outro critério também muito importante é passar na prova de certificação. Então, você teria a meritocracia, né? Você passou. Então, eu fiz a prova, eu fui aprovada nos 60%. Então, eu faço parte de um rol de pessoas que pode candidatar a ser diretor daquela escola. Aí eu faço meu plano de trabalho, apresento para a comunidade e vou concorrer. A comunidade vai me eleger ou não, né? Dependendo do que eu apresentar para a comunidade. A princípio, é uma questão que as pessoas tem muitas dúvidas, né? Mas é mais ou menos assim, nos modos que funcionam no Estado, lógico, com algumas adaptações para o município, mas eu tenho certeza que fará muita diferença
na gestão da escola. E as professoras que estariam aptas, Zuma, seria as efetivas? Porque as designadas pode haver alguma mudança ali antes de terminar o mandato, né? Na verdade, o designado também pode. Pode? Por exemplo, eu sou contratado numa escola, eu já trabalhei lá 2 anos, eu conheço a comunidade. Nada impede que eu seja, né? Apesar que agora vai acontecer o concurso público da educação, a gente sempre tem que lembrar que o concurso vem provimento das vagas, mas sempre tem contratado, porque sempre tem uma pessoa que está afastada da direção, afastada por motivo de saúde, então aquela aí oscilando até 30% de pessoas designadas continua tendo. Então, desde que a pessoa esteja lá, ela pode candidatar sim. Correto. Zuma, aqui se fala, né, que o cargo em comissão de diretor, ele é em regime de dedicação exclusiva. Sim. Então o professor, que por exemplo, a gente sabe que muitos professores têm 2 cargos, né? Dupla jornada. Isso, dupla jornada. Esse professor que se candidata a diretor, ele vai ter que se abster dos 2 cargos Sim. que ele tem como professor. Sim, aí ele fica um cargo comissionado, que na verdade existe o processo de escolha, mas o cargo continua sendo comissionado. O cargo de diretor é comissionado. É comissionado. Nós não temos um cargo de eleição para diretor de escola. É um processo de escolha pela comunidade. E é ratificado pelo prefeito. Então, é um cargo comissionado, mas passou pelo critério de meritocracia e de escolha da comunidade. A comunidade escolheu o gestor dela. Tá? Esses são os critérios. Então, o professor trabalhou na escola, conhece a escola, passou na prova, eu quero candidatar. Então, mesmo o professor sendo concursado, ele só vai ficar ali, aquele cargo dele... Terminando responder a sua pergunta. Então, eu tenho dedicação exclusiva. Eu tenho que dedicar aquela escola no mínimo 8 horas. Sim. É a dedicação exclusiva ao meu cargo. Por isso, nós estamos revendo também a questão da remuneração do diretor, né? Porque tem que ser um cargo e compensa você deixar os seus 2 cargos efetivos. Eu fui diretora há muitos anos e eu tenho 2 cargos efetivos no Estado. Então, eu recebi meus 2 cargos efetivos, mais uma gratificação por exercer a função com dedicação exclusiva. Então, quem for concursado vai ser esse cenário. Então. Esse cenário, tá? Vai estar tudo bem explicitado na normatização posterior à legislação. Aqui, quando se fala, né, de comprovar o tempo de exercício no mínimo 2 anos ininterruptos, é o dentro da comunidade ou os 2 anos escola. Em escola, em atividade? É, na escola. E aí, tanto faz você ter sido diretor, supervisor, PAE, PEB, mas você conhece aquela comunidade. Você exerceu alguma atividade, dentro daquela comunidade você trabalhou. Então você conhece aquela escola, a realidade daquela escola, e isso também é essencial, tem que ter esse conhecimento. Os atuais diretores poderão participar também? Os atuais diretores, se eles estão 2 anos já trabalhando, independente dele ser efetivo naquela escola ou não, ele já tem 2 anos de exercício lá. Se ele tiver 2 anos de exercício lá, ele também pode se candidatar. Zuma, e a graduação, a especialização, ela vai contar algum ponto a mais para que aquele professor, aquele profissional tenha... Existe o mínimo, né? Por exemplo, você tem que ter pedagogia. É o mínimo. Então, o mínimo, não importa se a pessoa tem ali uma pós... Não é, na verdade, não é um concurso, né? É um processo de escolha, então você tem que ter uma graduação. Okay. O que será a certificação ocupacional e quem que vai dar essa certificação ocupacional ao profissional? A certificação ocupacional é essa prova de conhecimentos. Então, o que a gente faz? A gente contrata uma empresa, passa ali os requisitos, quais são os conteúdos, é como um concurso público. E você inscreve se você quiser. Você tem você tem vontade de ser gestor de escola, você se inscreve. Vai lá e testa seus conhecimentos. Previamente, nós passamos o que é necessário, né? Nós todos sabemos o que é necessário para a gestão de uma escola. E assim que funciona. Zuma, tem uma parte aqui que eu não sei se se contradiz um pouco o que você diz ou se às vezes foi a minha interpretação. Sim. Que aqui fala que o servidor que no ato da inscrição estiver exercendo o cargo de diretor na unidade para a qual pretende candidatar, ele fica dispensado de comprovar esses 2 anos, no mínimo os 2 anos de exercício. Ele fica dispensado no sentido assim, porque nós não trocamos nenhum diretor, né? Todos os diretores já tem mais de 2 anos que eles estão conosco, desde que a gente começou, e a maioria era já gestor da escola, né? Então todo diretor ele pode se candidatar? Se ele tiver 2 anos também, no exercício da função. Ah, ok. Ou 2 anos, aí tem que completar o seguinte, por exemplo, vamos colocar o diretor de uma escola, que está 1 ano e meio na escola, mas ele já era professor lá. Normalmente ele já era professor, ele já foi alguma outra coisa na escola. Então ele já tem esses 2 anos de qualquer maneira. Tá certo. Zuma, como será composta, né? Quem que vai compor a comissão que vai fazer, então, todo esse processo para a parte eleitoral? Tem uma comissão interna, que é a comissão da escola. Então, da mesma forma que se elege um colegiado, por exemplo, tem um representante dos professores,
tem um representante da comunidade, tem um representante dos alunos, quando tem aluno. Então, essa do colegiado escolar, essa comissão, ela faz o processo dentro da escola. Então vai ter participação dos pais, dos alunos, sempre tem, da comissão. sempre tem, porque é para organizar, né, o trabalho do processo. Porque a chapa se forma, ela vai apresentar o trabalho para a comunidade, então tem que ter uma pessoa neutra coordenando isso aí. E a secretaria fica na retaguarda, a secretaria cuida da parte legal, do acompanhamento do processo todo. E o processo da escolha, né, desses profissionais, que a comunidade vai ter, os alunos vai ter, como que vai funcionar e quantas, vai ter chapas, né? Porque eu me lembro que na minha época da escola estadual, a gente tinha as chapas, né? Chapa 1, chapa 2, e aí tinha o diretor, o vice, vai ser dessa forma, vai se formar as chapas. Sim. E quanto tempo esses profissionais vão ter para se apresentar para a comunidade? Esses critérios complementares, né, nós vamos ter uma normatização à parte, porque vai ter o projeto de lei e as normatizações são posteriores. Então, nós temos aí, hoje tem a figura do diretor e a figura do coordenador, né? Nós pretendemos colocar a figura do diretor e do vice-diretor. E onde tiver escolas que são anexo, segundo endereço, aí sim a gente continua com a figura do coordenador. Mas a escola em si, o ideal é que tenha. Então depende, por exemplo, a quantidade de aluno, quantos turnos funciona, para a gente ver se é um vice-diretor ou 2 vice-diretor. Todas as questões da educação, elas são baseadas no quantitativo de alunos. Então depende da quantidade de alunos, é o que vai acontecer. Então tudo que recebe escola merenda, recurso, tudo é baseado no quantitativo de alunos e nos turnos de funcionamento. No caso do município, nós temos só 2 turnos, porque uma vez que nós trabalhamos só com o ensino fundamental e o EJA, que é à noite, né? Mas depende da quantidade de alunos da escola. Você quer fazer o intervalo? Vamos Carlos? ao intervalo aqui, daqui a pouco a gente segue, né? Lembrando que o ouvinte pode participar, interagir conosco. Bruna Isabela. Isso, a gente continua aqui com a pauta, né, sobre o projeto para a eleição dos diretores. E, Zuma, eu ainda tenho mais algumas dúvidas aqui. Sim. Sobre o período, né, que os diretores vão ficar. Os diretores nomeados, eles permanecerão em exercício no período de 3 anos. Por que foi definido esse tempo de 3 anos? A gente sempre tem que ter um período, né, que você tem que delimitar uma data, né, para a pessoa trabalhar aquele projeto que ela apresentou. Então pode ser 3 anos, podem ser 4 anos. Já aconteceu, por exemplo, que a gente foi eleita para ficar 3, 4 anos e acabou ficando 5, 6, porque aconteceu um negócio ou outro e não pôde ter eleição naquele momento. Então isso é um prazo assim, regimental mesmo. A gente coloca 3 anos com a recondução, mas pode acontecer fatos, mas normalmente a gente cumpre os prazos aí de 3 anos. Né? Que vai ser a primeira vez, eu estou falando da experiência no Estado, que já aconteceu, a gente ficar 4, 5 anos. Outras vezes, as últimas agora está acontecendo certinho. Por exemplo, as escolas estaduais têm eleição agora em dezembro. Completariam 3 anos da última eleição, teria outra agora. Uhum. Zuma, dentro desse processo, né, da eleição do diretor, se caso, né, nós tivermos aí o diretor nesse intervalo de tempo, alguém que se aposente, que se afaste, que peça uma exoneração, como que vai funcionar a substituição desse cargo? O vice-diretor assume, né? Então, normalmente, o vice-diretor assume. Aí tem os critérios, mas qual o vice-diretor? O que tiver mais tempo de casa, o que tiver, né, o primeiro da chapa, são os critérios complementares, como eu te disse, mas normalmente o vice-diretor assume. Tá certo. Zuma, o projeto sendo votado já começa, então, para quando a eleição agora do município? Agora nós vamos dizer a questão das datas, Bruno, porque nós pretendemos que ele passe na terça-feira que vem. Eu até vou na Câmara poder, né, tirar essas dúvidas aí complementares. E aí nós vamos partir para a normatização, ver as datas possíveis de fazer essa prova, essa certificação. Lembrando que nós estamos aí correndo com o plano de carreira e com o concurso público, né? Então nós estamos priorizando ali o plano de carreira e o concurso, mas para dar seguimento aí à questão da eleição. Acredito que meados do ano que vem, né, que a gente vai conseguir colocar efetivamente acontecendo. A fazer realmente acontecer a eleição. Sim. Zuma, outra pauta aqui para a gente falar dentro do Imbara Notícias é a construção de 2 escolas. Sim. Né? Nós estamos já... Como que está o processo de licitação já para essas construções? Já está com o contrato assinado. Foi a Terracota, se eu não me engano, que ganhou, né? Já fechou, já está prontinho, dinheiro em conta. E todo o processo licitatório foi concluído agora. Então, são 2... O que a gente faz? Você acompanhou, né? O STF até colocou da questão da obrigatoriedade de oferta de creche. E a gente está recebendo continuamente lá na prefeitura, né, as questões de advogado pedindo vaga em creche. Aí a gente lembra sempre assim, hoje existe a questão também do Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, ele é feito junto com o governo federal, com a prefeitura, prevê o quê? Que até 2024 as prefeituras atendam pelo menos 51% das demandas de oferta de vaga de 4 meses a 3 anos.
Então, tem cidade que está atendendo 36%, tem cidade que está atendendo 50%. Araxá atende hoje 59%. Então, nós estamos dentro da legislação. Sim, estamos acima da previsão para 2024. Mas, ainda assim, a gente sabe que tem uma fila de espera de quase 700 crianças. Sabemos da importância, da necessidade. Por isso que a administração investiu tanto em salas modulares, que são rápidas, e nós conseguimos atender com maior presteza. Ontem eu até postei. Entre o sonho de ter a sala modular e ver a criança lá dentro, não se passou nem 5 meses. Olha a diferença que é para uma construção. Ontem eu fui acompanhar algumas e ainda pensei, gente, olha a rapidez. Então nós estamos tentando também essa nova forma. E lá, e procurando, a gente sempre tem um mapeamento da cidade, onde que tem mais necessidade de escolas. E o Jardim Europa e o Dona Adélia são 2 regiões que precisam muito, assim como a região do Pão de Açúcar. Mas nós vamos construir lá agora, acredito que 120 crianças por aí em cada unidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. Foi feito esse mapeamento para traçar... Vocês levantaram as demandas de pais, né, com filhos para creche, para a construção desses 2 pontos, que uma vai ser no Jardim Europa, e outra que é ali no Jardim Europa 1. Isso, e o outro lá no Dona Adélia, perto do Mangabeiras. Que são 2 regiões que não tem creche hoje. Porque, na verdade, o que acontece? Com o sistema de cadastro, hoje é um sistema que cadastra. Então, você tem o levantamento perfeito. Quais os bairros, quais são as regiões onde tem mais demanda por educação infantil. Que agora é a prioridade número 1, que hoje a cidade, as crianças acima de 3 anos, todas são atendidas. Então, 4 anos para frente é a idade obrigatória, o aluno tem que estar na escola. Araxá atende 100%, tá certinho. 3 anos nós conseguimos também. Às vezes não tem a creche perto da casa de onde a criança está, mas nós temos unidades que nós podemos oferecer a creche para 3 anos. Abaixo de 3 anos, 2 anos, 4 meses, 1 ano, é que nós temos ainda uma fila grande de espera. Lembrando que a creche ela é complicada demais, porque ela tem toda uma estrutura, é um pessoal para trabalhar, até é uma situação bem mais complexa. Uma escola que atenderia ali 300, 400 crianças de 11 anos, atende 100 bebê, porque a estrutura é bem diferenciada. Mas com certeza nós vamos conseguir, ao final da gestão, pelo menos os 2 anos, as crianças de 2 anos, se Deus quiser, nós vamos conseguir zerar, passar perto de zerar pelo menos, né? Tomara. Agora, Zuma, falando sobre a estrutura atual, a gente está entrando aí no período de chuvas. Sim. Os prédios, as estruturas estão boas para enfrentar esse período de chuvas? Na verdade, nós priorizamos, tem 3 escolas em Araxá que está muito ruim, né? Dona Adélia, o Balão Mágico e o Dona Gabriela. São estruturas que o telhado está horrível. E nós vimos isso com essa última chuva forte agora, né? Que quando vem a chuva, a gente vê a situação do telhado. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, nós temos hoje 62 unidades. É muita coisa para você acompanhar. E nós vamos acompanhando e priorizando. Essa aqui primeiro, essa aqui primeiro. Então, nós já fizemos agora também a contratação da empresa para fazer o telhado dessas 3 escolas aí, que são, hoje, as que estão em piores condições. Eu vi lá em Araguari, acho que era Araguari ontem, Uberlândia, sei. A chuva levou o telhado da escola Santo Agostinho, que é uma escola particular. Nem era escola pública. Levou o telhado. Então, nós temos aí essas chuvas fortes, que realmente é complicado, né? Os prédios são antigos. Essa chuva forte que passou também pelo Itaipu causou estrago lá na Eunice Weaver? Na escola nossa, lá, graças a Deus, foi só um cômodozinho de fundo, que é de depósito, que levou. Mas levou o ginásio que os alunos usam, né? Foi um estrago danado. E já está sendo providenciado os reparos no ginásio também? Né? Sim, já está sendo providenciado. As coisas são um pouco assim, né, Bruna? Demora um pouquinho, porque tudo tem processo, solicitatório, etc e tal, mas a gente está aí atento às necessidades, sim. Vamos para as perguntas, né? Vamos Quando a Zuma lá. vem, sempre tem muitas participações, muitas perguntas, né? O pessoal gosta da área da educação. Dentro ainda Envolve gente mais, né? dessa questão das eleições, né, para a escolha do diretor, a Simone Diniz, ela participa, ela gostaria de saber se a escola, né, vai ser definido quantas pessoas vai ter que ter numa escola para concorrer à eleição. Não tem necessidade, por exemplo, pode ser chapa única. Eu já que fui diretora com chapa única, não tinha ninguém contra. Pode ter 2, pode ter 3. O que formar na escola? O que se formar na escola? Se tiver três grupos que querem se candidatar, os 3 grupos. Se tiver um grupo só, um grupo só. A nossa ouvinte, a Joana, ela participa, Zuma, com a pergunta sobre o recadastramento escolar, né? Porque começou na rede estadual, ela pergunta no que tange aqui a municipal, né? Se já está fazendo a rematrícula. Sim, já estamos também fazendo rematrícula nas nossas escolas. Nós temos que... A Antônia vai só conferir as datas para mim ali, Antônia, e aí eu passo fechando para você, tá?
Também tivemos aqui a participação da Camila. Ela está perguntando sobre o concurso público, né? Você citou agora de passagem, agora há pouco também, sobre o concurso. Ela pergunta se vai ter aquelas vantagens, né, de quem já está trabalhando na prefeitura, né? Ela até cita um exemplo: passei em 34º, mas tem a preferência de quem já trabalhou na prefeitura e fica acima de mim por esse motivo. Isso hoje é até inconstitucional, não pode mais. Hoje nós temos a questão de pontuação por títulos, mas não por tempo de serviço. Por exemplo, a pessoa já entra com 10 pontos que trabalhou, não tem. Zuma, sobre o concurso e a construção das escolas, né? O concurso, você imagina que ele já vai englobar as vagas para as 2 escolas novas? Sim. E aí uma dúvida, pessoas que trabalham no município, são concursados e moram próximo a essas escolas que vão ser construídas, elas vão poder ter prioridade em pedir a vaga? Na verdade, é assim, quando a gente faz um concurso, a gente tem que deixar uma reserva. As pessoas, quando a gente coloca as vagas, as pessoas falam assim: nossa, mas tem muito mais gente do que isso, por que não colocou? Um pouco a gente coloca 500 vagas e fala assim: nós temos 1000 contratados, tá. As pessoas não se esquecem que tem as pessoas que estão afastadas. Por exemplo, eu estou afastado por saúde, mas o cargo é meu, ele não é vago. Eu estou na direção de uma escola, o cargo não é vago. Então, nós colocamos à disposição os cargos vagos. E aí, à medida que vai precisando, nós vamos colocando. Quando a pessoa passa num concurso público, a gente tem a seguinte... o processo é o seguinte: Bruna, você passou em primeiro, eu passei em segundo, a Antônia passou em terceiro. Tem um hall de vagas, a gente coloca fixado nas paredes, aí tá lá escola tal, escola tal, escola tal. Você é a primeira a escolher. Eu sou a primeira, eu passei em primeiro, eu vou lá e escolho a escola que eu quero. Eu vou lá e risco, essa não tem mais. Aí vem a segunda pessoa, ela escolhe. Então, se você chegar na sua oportunidade, no seu momento de escolha, se tiver um lugar perto da sua casa, ótimo. Mas a prioridade é por classificação no concurso, aí cada um vai escolhendo. A prefeitura coloca as vagas disponíveis e as pessoas vão escolhendo. E quem já está concursado já há muito tempo e vai querer as vagas aí é das 2 novas escolas? Não, o professor efetivo, ele tem prioridade. Primeiro a gente distribui entre eles, depois coloca as vagas disponíveis. Então o processo de mudança de lotação, quando o professor quer mudar de uma escola para outra, é feito antes do provimento dos cargos por concurso, que é justo, né? Sim. Tem mais perguntas? Tem sim. A participação aqui da Vânia, ela pergunta sobre o plano de carreira. Sim. Zuma. O plano de carreira é outra questão. O plano de carreira, né, nós falamos que íamos fechar agora em 2022, estando dentro do prazo. A questão da educação, as pessoas questionam assim: alguns planos de carreira, embora nenhum está pronto ainda. Mas as pessoas esquecem que a educação é muito complexa. Nós temos, a educação sozinha é mais da metade do município, né? Nós temos hoje quase 2.400 servidores. E dentre esses servidores, nós temos vários cargos específicos. Então, por isso que demora um pouquinho para a gente organizar. E plano de carreira tem que ser cumprido. Você tem que fazer de um jeito que, funcionou e vai ser cumprido. Por isso que é um pouquinho demorado, mas tá aí, tá no forno, qualquer hora sai. Correto. Nós vamos fazer aqui um intervalo rápido, né? Já a Zuma vai enviar notícias, hoje recebendo a secretária municipal de educação, a Zuma Moreira. Vamos aqui para as últimas participações de ouvintes. O ouvinte pede para não se identificar. Pergunta, Zuma, se a prefeitura já tem algum projeto na área de educação onde pretende comprar materiais escolares o ano que vem para as crianças que estão na rede municipal. Claro, nós vamos comprar esse ano. Esse ano nosso kit vai ser até mais completo. Esse ano ele vai ter tênis, vai ter a mochilinha, vai ter a blusinha, vai ter a jaquetinha, vai ter um kit bem completo esse ano. Faz parte porque a gente sabe das dificuldades, né, das famílias e é importante. A participação aqui da nossa ouvinte André, ela pergunta: o concurso público vai valer só para quem tem magistério? O concurso público vai valer para quem tem magistério, para quem tem pedagogia, para quem tem ensino médio, depende do cargo que você vai concorrer. Cada cargo tem uma formação mínima, né? Então tem que olhar qual cargo que encaixa. Mas de ensino médio até pedagogia, licenciatura, tudo. Magistério também. O nosso amigo Tom de Paulo, carteiro e poeta, também participa aqui, fazendo uma reflexão. Ele diz o seguinte: a pandemia acabou por fazer que a educação descobrisse, né, as possibilidades das aulas virtuais. Foi difícil, porém todos acabaram por fazer um excelente trabalho durante o período. Agora tenho notado que muitas instituições de ensino, principalmente as universidades, investindo mais nessas plataformas. Há quem defenda as aulas em casa, né? Ele diz o seguinte: eu com certeza acredito que a presença do professor é importantíssimo para a formação do indivíduo. Às vezes é até melhor do educador, né, detectar, né, inúmeros problemas de um aluno.
Qual seria a sua opinião sobre o tema, Zuma? Eu também defendo a educação. A escola não é só o cognitivo, não é só o aprendizado de conteúdo, não. A socialização dentro da escola é muito importante. E é o primeiro ambiente, né, que a criança vai depois da família. A família, você tem um ambiente, seu pai, seus irmãos, depois você entra num ambiente onde tem outros grupos e você aprende a conviver, aprende a respeitar as diferenças, aprende a ter regras. Então é muito importante. Eu defendo muito a educação virtual para pessoas adultas, né, que realmente você tem que pensar assim, eu moro em São Paulo, no bairro tal, vou fazer uma faculdade lá no outro lugar longe. Tem a questão da violência, a questão de dinheiro, a questão de tudo. E o adulto sabe colocar esse tempo. O que nós defendemos hoje é o seguinte, a escola tem que aproveitar também essas tecnologias. Então nós podemos fazer trabalho, reunião virtual com pais, fazer alguma coisa com os alunos, né, usando tecnologia, mas eu defendo que nada substitui o professor. Nada substitui o convívio entre os diferentes dentro da escola. Nós tivemos aqui também a participação da jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende, que está lá acompanhando, Zuma. Pede para lhe parabenizar aqui pelo serviço, né? Diz que você é muito competente na sua área e com certeza você está na linha de frente da administração pelo trabalho feito na Secretaria de Educação. Agradeço muito, dona Regina, e fala que eu sou fã dela, assisto. Eu estava escutando a apuração de vocês aqui no dia da eleição, aí alguém me mandou assim, a dona Regina está falando lá que o secretariado do Robson é fraco. Eu falei, não, peraí, falou onde, que hora que eu não vi, não sei se vocês acompanharam lá, né? Aí um começou assim, dona Regina, não, só não pode, tem que falar do fulano. E eu achei muito interessante. Não, eu tô aqui escutando um minutinho que eu saí. Tá mas certo. Gosto muito dela, acho que ela é uma pessoa de muito conhecimento também. Muito obrigada. Ô Zuma, para a gente finalizar aqui, a gente ficou devendo também a questão do recadastramento escolar, né, o período. Sim. E o local onde as pessoas procuram. Eu gostaria de saber também de você sobre a TV Araxá Educa, né, que parece Sim. que não está fora do ar. Nossa, né? Menino, foi uma questão de contratação, uma questão porque parou, né, a gente renova o contrato, lembrando sempre que temos essa TV que ela é patrocinada pelo CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e aí o contrato terminou, e no refazer coincidiu com a questão de datas aí de assinaturas do prefeito, tudo, e atrasou um pouquinho, mas com certeza nos próximos dias ela está no ar de novo e com programação diferenciada, e nós vamos trabalhar aí outros programas na nossa TV, que foi assim uma conquista legal, e é muito legal, e que bom que muita gente sente falta. Eu sempre passo, alguém me pergunta, cadê a TV? Cadê a TV? Até nos próximos podcasts, a Zuma estava como apresentadora, menina, eu, né, entrevistando eu não vou ficar desempregada não, se eu perder meu emprego eu vou para entrevistadora. Mas nós fizemos lá, vai ter muita coisa boa na TV Araxá Educa, se Deus quiser. Tá certo. E sobre o recadastramento escolar? Lembrar os pais da importância de fazer a rematrícula, lembrando que é a rematrícula que garante o direito do aluno na escola, que quando chega no final do ano a gente chama os diretores e fala quantas vagas tem na sua escola. Se o pai não fez a rematrícula, ele não tem um lugar garantido na escola no próximo ano, tem que ficar atento a isso. Então, 17 de outubro a 25 de outubro, nós temos a renovação das matrículas, os pais devem procurar a escola, os documentos já estão lá, é só renovar. E a inscrição da educação infantil, quem tem interesse a vagas aí de 4 meses a 5 anos, procura aí do dia 17/10 ao dia 4 de novembro, né, faz a inscrição no sistema que vai estar disponibilizado nas páginas da prefeitura. Nós vamos fazer uma propaganda sobre isso, eu vou passar para vocês depois essa divulgação mais ampla. É importante divulgar, né, para os pais participarem. Sim. O Marcos, ele participa, né? Ele está perguntando por que a prefeitura não distribui uma verba para as papelarias de Araxá para fornecer os alunos, né, os materiais, pois acabou bem com as vendas das papelarias, Sim. pois tais materiais não foram comprados aqui. É feito um processo de licitação, hoje a legislação ela tem o pregão eletrônico, né? Mas qualquer papelaria pode concorrer. As empresas, as papelarias já podem participar. O recurso público hoje ele é muito, muito rigorosamente fiscalizado. Então, se você fazer uma compra, você tem que fazer pelo pregão, né? Tem toda uma burocracia que tem que ser seguida. Mas a gente procurou todas as formas aí de colocar os itens separados para as pessoas poderem participar, que realmente é uma compra grande e seria o ideal continuasse por aqui, né, o recurso, mas nós dependemos aí da legislação das compras. E de certa forma beneficiou muito os alunos, né, Zuma? Os alunos demais. A gente sabe as dificuldades financeiras para você comprar, naquele primeiro momento, você adquirir, e a alegria que é um aluno começar o ano com material na mão. O ano passado atrasou um pouquinho, né, a entrega, a gente demorou um tempinho, mas agora a gente já adiantou, já está no processo final, antes de outubro, para poder chegar a tempo com as crianças no começo do ano. O Anilson Rocha, ele pergunta por quanto tempo vai ser o concurso?
O concurso, todo concurso público tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, normalmente, você tomou posse, você fez inscrição. Tinham 14 vagas. Aí, no decorrer do tempo, vai surgindo 15, 16, vão te chamando. A prefeitura, o prefeito, né, o ente que coordenou o processo, ele pode prorrogar por mais 2. Normalmente, todos os concursos duram 4 anos. Que é muito caro, muito oneroso fazer um concurso, então é melhor você prorrogar ele. Para a gente fechar aqui, né, os ouvintes participando para parabenizar a Zuma pelo trabalho. O Jerônimo Sapateiro, a Maxilane estão lá acompanhando, tá dando os parabéns. Também o Padre Sérgio, né? Grande Padre Sérgio. Padre Sérgio foi meu professor de religião lá no Polivalente. O Padre Sérgio, gosto muito dele. Gosto muito do Padre Sérgio, Padre Márcio, Padre Simar. Sou muito amiga de muitos padres. É verdade. Mandar um abraço também pro Carlos Humberto, tá aqui nos acompanhando, né, Carlos? Tá sempre acompanhando aqui também a parte da educação em Araxá. Zuma, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, né? É sempre um prazer te receber. A Zuma é sempre muito esclarecedora, traz as informações aqui na ponta da língua, né, Zuma? Não precisa nem de papel. O pessoal tá vendo aí pela câmera, quem tá acompanhando em casa pelo radinho não sabe, mas a Zuma fala tudo de cabeça, não tem nada anotado na frente dela. Fala. Eu falo que eu sou assim, eu amo a educação, né? Eu gosto mesmo, acompanho legislação, acompanho tudo, e principalmente tenho muito amor no que eu faço. Então, a gente está aí para poder, né, trazer o melhor para os nossos alunos. Nossa clientela são os alunos. Nossa preocupação é atender as mães. Então, as mães que estão nos ouvindo aqui, nós estamos trabalhando arduamente para que a gente possa atender as crianças na creche. Porque eu falo, Bruna, que cria um ciclo virtuoso. Você dá a creche para o filho, você emprega a mãe depende menos da assistência social, a criança depende menos da saúde, e isso aí vai criando, né, cuidar dos menores para garantir o futuro. É isso que a gente está aqui para fazer. Então, nós aproveitar também para parabenizar os professores aí, né? Chegando o dia dos professores. Essa semana, dia das crianças, nós estamos fazendo aí atividades diferenciadas nas escolas. Vamos ter a semana do saco cheio? Uma semana de festa para as crianças, que os professores ficam frouxos, né? E depois uma semana de folga. Aí é uma semana de folga pro professor, porque nós estamos uma semana com festa, com passeio, com lanche diferenciado, aquilo tudo vocês estão acompanhando aí. E a semana que vem nós temos a semana de recesso professor, muito mais do que merecido, né? Bem merecido, né? Para quem acompanha a rotina de professor, sabe, né, que eles não trabalham só no horário de aula, não. Tá bom. Zuma, muito obrigada. Eu que parabéns pelo seu trabalho. Agradeço vocês também. Obrigado, Zuma. Obrigado, Antônia, pela presença aqui conosco.